Olhos na lição. O tema de hoje é Em vez de se esconder. E o texto básico para o nosso estudo de hoje, para a nossa meditação, encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 11. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês apenas 3 versos desse capítulo hoje, que é do verso 7 até o verso 10, que diz o seguinte: Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Querido, essa foi a pergunta que impactou a vida de Adão e Eva. Onde estás? Essa pergunta é como um espelho que foi posto diante de Adão e Eva para eles verem a situação que eles se encontravam naquele momento. Ou seja, Adão e Eva, eles foram chamados não porque Deus não sabia onde eles estavam, mas porque Deus queria que eles refletissem e visse a situação que eles se encontravam após ter desobedecido a Deus. Querido, o problema não estava na árvore. O não relata que tipo de árvore que era, se era maçã, se era pera, se era laranja. A Bíblia simplesmente relata um ato de desobediência que Adão e Eva praticou. Isso nos leva à primeira lição para nós tirarmos desse relato, querido. Que não importa que tipo de pecado que eu e você cometemos. O pecado, ele é terrível. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos faz ter medo de Deus. O pecado faz nós termos medo das consequências que iremos ter a partir do momento que desobedecemos uma lei, desobedecemos uma ordem. Vocês lembram que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 17, Deus havia dito para Adão e Eva que se ele comesse do fruto, certamente eles morreriam. E eu fico imaginando que o primeiro sentimento de medo que eles tiveram foi justamente o medo de morrerem, porque eles sabiam que a consequência de um ato de desobediência levaria eles à morte. O que tudo isso tem a ver comigo e com você nos nossos dias de hoje? 2 ou 3 lições nós tiramos dessa experiência. A primeira lição, querido: toda vez que nós cometemos um ato errado, um ato de desobediência, nós temos medo das consequências. E muitas vezes tomamos decisões inesperadas, decisões sem pensar, para cobrir um ato errado que praticamos. Já aconteceu isso com você? Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles cozeram uma folha para cobrir a sua nudez. Nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas para justificar ou para cobrir uma falha, um erro que nós cometemos. E aqui então, a primeira lição que nós tiramos, querido, é que muitas vezes nós precisamos nos arrependermos e nos convencer que precisamos tomar uma posição certa, uma decisão certa, diante de uma decisão, diante de um ato que nós cometemos errado. Essa é a primeira lição que tiramos. A segunda lição, querido, é que mesmo nós errando, Deus nos chama a atenção para nós vermos a necessidade que temos de nos arrependermos. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele nos ama, que Deus é amor. É claro que ele não vai nos livrar das consequências dos nossos atos. As consequências nós precisamos receber. Mas Deus nos perdoa e nos abraça com seus braços de amor. Meu amigo, minha amiga, hoje Deus está te perguntando onde você está. Aonde você está na sua vida de pecado, de desobediência, de distanciamento de Deus? Você tem procurado resolver o seu problema de separação de Deus pelas suas razões, pelaquilo que você acha que é certo? Ou você tem olhado para Jesus e buscado nele salvação e perdão pelos seus atos? Uma vez que nós praticamos essa atitude de reconhecer a necessidade que temos de Deus
e buscar a Deus, com certeza, mesmo sofrendo as consequências dos atos que nós praticamos errados, Deus vai nos cobrir com seu manto de justiça, vai nos conceder perdão e vai permitir que nós tenhamos uma vida mais tranquila. O desejo de Deus para mim e para a sua vida, querido, é que nós nos arrependemos de nossos atos errados e reconhecemos que precisamos buscar esse Salvador em Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus veio para nos dar vida e trazer vida em abundância. Eu quero terminar com uma notinha da lição que diz o seguinte: pode-se argumentar que o plano da salvação é a reação de Deus à resposta de Adão e Eva. Eles estavam se escondendo de Deus devido à vergonha e à culpa de seu pecado, e Deus veio resgatá-los. Da nossa maneira, também fizemos a mesma coisa, e Jesus veio nos resgatar. Portanto, pergunta: onde estás? Também poderia ser feito a nós, ou seja, onde está em seu pecado e culpa em relação a Jesus, e o que ele fez para resgatá-lo dessa condição. O que Jesus fez foi morrer na cruz para te salvar. Que Deus te abençoe e que você possa aceitar Jesus hoje. Oremos. Muito obrigado a Deus por essa pergunta que o Senhor tem feito ao longo dos séculos. Onde estamos? E o Senhor tem sempre estendido o seu braço em nossa direção para nos resgatar e nos levar de volta para o teu lar eterno. Perdoe nossas falhas e nos ajude, Pai, a trilharmos o caminho do arrependimento e o caminho da aceitação em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom dia, tenha um ótimo domingo.